Salve, salve investidores, esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, vamos falar sobre quantas vezes essas empresas pagam dividendos no ano, tá bom? É uma pergunta muito frequente, né? Eu ando recebendo muito esse tipo de pergunta nos meus comentários e aí eu resolvi fazer um vídeo, né? Pegando alguma das principais empresas aí da Bolsa de Valores, pagadoras de dividendos, pra gente saber quantas vezes cada uma delas paga dividendos, tá bom? Se a empresa que você quer saber não tá aqui, deixa aí nos comentários, né? Qual a empresa que você gostaria de saber quantas vezes ela paga dividendos pra gente no próximo vídeo fazer com as mais pedidas, tá ok? Bom, pessoal, nesse vídeo vamos falar quantas vezes elas pagam dividendos, vamos também pontuar algumas coisas na política de dividendos das empresas e vamos falar sobre o payout de cada uma, né? O que seria payout, pessoal? Nada mais é do que aquela porcentagem que as empresas separam dos seus lucros para pagar os seus acionistas, tá bom? Vamos falar disso tudo aqui. Mas antes, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, sempre para receber vídeos interessantes como esse. E lembrando sempre que agora a gente tem uma conta oficial no Instagram, Investindo com Pouco BR. Segue a gente lá, que a gente segue de volta. Então, bora para os nossos estudos de hoje, pessoal. E a gente já começa aqui hoje, pessoal, falando da Klabin, né, que é uma mega empresa de papel e celulose. Bom, a Klabin, ela é negociada na bolsa pelos tickets, né, KLBN 3, 4 e 11. Já vamos entrar aqui um pouquinho na política de dividendos da empresa, tá? Toda empresa tem uma política que ela fala como ela remunera os seus acionistas. Então, a gente baixou lá no site de relacionamento com investidores da Klabin e pontuamos aqui as partes mais importantes. A primeira delas, pessoal, tá bem aqui em cima. Ela efetua distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio aos seus acionistas em periodicidade trimestral, né? Ela mesmo pontua isso em sua política. Então, isso significa que a Klabin paga 4 vezes no ano, tá bom? E outra coisa importante, pessoal, que a gente tem que pontuar aqui é o que é juros sobre capital próprio, né? Nada mais é do que a mesma coisa que dividendos, só que antes da empresa pagar os seus acionistas, a empresa tem que descontar 15% de imposto de renda. Bom, pessoal, mais um pouquinho aqui embaixo, a empresa ela define o payout que ela vai pagar para os seus acionistas, entre 15% a 25% do seu EBITDA ajustado. E o que seria EBITDA ajustado, né? Então, nada mais é do que o lucro da empresa antes de descontar os impostos. Tá ok? Então a gente já sabe que a empresa vai pegar ali dos seus lucros antes de descontar os impostos 15% a 25% para pagar os seus acionistas. Olha só, aqui mais embaixo, né, no canto direito da tela, a gente já vê o que a empresa fez em 2022. Ela pagou ali 4 vezes realmente os seus acionistas. Pagou a primeira vez em fevereiro de 2022, depois em maio, depois em agosto e depois em novembro. Tá bom? É claro, pessoal, isso não significa que a empresa vai fazer a mesma coisa em 2023, mas dá uma boa noção pra gente do que a empresa costuma fazer. E aqui do lado, pessoal, a gente já traz um outro tipo de informação. A gente monitora, né, para ver quando a empresa costuma anunciar esses dividendos, tá bom? Não é uma garantia também, mas a empresa costuma anunciar muito nessas datas, tá bom? E aí, pessoal, ó, a empresa costuma anunciar dividendos em fevereiro, em abril, em julho e outubro. Ok? E por que essas datas são importantes, né? Porque você consegue se antecipar ao anúncio de dividendos, né? Você consegue comprar a Klabin, se você for um acionista, nos meses que antecedem esses anúncios. Porque a gente sabe que quando a empresa anuncia que vai pagar dividendos, as suas ações sobem muito, né? Então é uma forma de você comprar antes, num preço legal, e logo em seguida a empresa anuncia dividendos e você, mais para frente um pouquinho, já recebe os dividendos por aquela quantidade de ações que você comprou. Bom, esse foi o resumo aí da Klabin. Bom, pessoal, então chegamos aqui na Taesa, né, que é uma empresa de energia elétrica, né, uma transmissora. E ela é negociada na Bolsa de Valores com seus tickets, né, TAE 3, 4 e 11, tá bom? E aqui a gente já entra na política de dividendos da empresa. E aqui a gente tem uma surpresa, pessoal, porque a empresa diz ali que os acionistas têm direito a um dividendo anual e ela paga 50% do seu lucro líquido ajustado no exercício. Espera aí que a gente vai entender isso. A empresa está se comprometendo, segundo a política de dividendos, a pagar uma vez só no ano e 50% do seu lucro líquido ajustado. Bom, é uma surpresa, né? Porque a Taesa, ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. E em sua política de dividendos, ela se compromete só em pagar uma vez só no ano. Mas geralmente não é isso que a Taesa faz, ela paga muito mais que isso, né? Eu trouxe aqui um pouquinho mais abaixo o histórico em 5 anos, né, de payout
payout da Taesa. E a gente pode ver que a Taesa, ela pagou ali em 5 anos, na média, 71% do payout, muito acima dos 50% que ela está se comprometendo. Outra coisa interessante, né, que a gente pega aqui as datas de pagamento em 2022, você pode ver que a Taesa pagou 3 vezes no ano, né, e não uma vez só, como ela se compromete na sua política de pagamento. Ela pagou ali em maio, ela pagou também em agosto e ela pagou em dezembro, né? Isso significa que ela é uma empresa muito boa em pagar dividendos, né? Porque ela se compromete com uma coisa e paga muito além, tá bom? Isso aí, pessoal, diz pra gente o seguinte, né? Que se um ano qualquer a Taesa vir a pagar uma vez só, a gente não pode reclamar, porque ela diz ali em sua política, né? Ela se compromete em pagar apenas uma vez, tá bom? Isso pode acontecer e aí várias pessoas vão querer sair da Taesa, né? Pensando que ela perdeu os fundamentos, mas não, tá ali na política de dividendos da empresa. E aqui do lado, pessoal, a gente vê as datas que ela costuma anunciar seus dividendos. Ali em abril, em maio também, em agosto, novembro e dezembro. Esse foi o resumo aí da Taesa, pessoal. Então chegamos aqui na Copel, né, que também é uma empresa de energia elétrica, né? Seus tickets na bolsa de valores, CPL é 3, 6 e 11. E a gente já entra aqui um pouquinho na política de dividendos da empresa, que ela fala ali que faz 2 eventos de pagamentos anuais, né? Então a gente já sabe que a Copel se compromete com os acionistas em pagar 2 vezes no ano, ok? E olha só que interessante, né? A Copel diz ali que ela faz um cálculo diferente para pagar os seus acionistas. Ela pega a dívida líquida e divide sobre o EBITDA, né? E aí o percentual que dá nesse cálculo, ela verifica o nível de alavancagem. Baseado nisso, ela define quantos por cento vai pagar para os seus acionistas. Então, olha lá, né? Se esse cálculo ele ficar entre 1,5 e 2,7, a empresa separa 50% do seu lucro líquido para pagar seus acionistas. Se esse cálculo de alavancagem ficar abaixo de 1,5, ela paga 65% do lucro líquido ajustado aos seus acionistas. Isso aqui é o melhor dos mundos, tá? E se esse cálculo ficar acima de 2,7, é o pior dos mundos, né? Ela paga o básico, né? 25% do seu lucro líquido ajustado. É o mínimo obrigatório que ela vai pagar. Já vou te adiantando aqui que hoje, né, a Copel tá com seu nível de alavancagem entre 1,5 e 2,7. Por enquanto, se continuar assim, ela vai pagar aí 50% do seu lucro líquido ajustado. E aí, pessoal, os meses em 2022 que a Copel pagou os seus acionistas, né? Foi em junho e também novembro, tá bom? Ela fez realmente 2 pagamentos aí no ano de 2022. Quando ela costuma anunciar seus dividendos, né? Geralmente, ela costuma anunciar em abril e também novembro e dezembro, tá bom? Mas é mais certo ela anunciar em dezembro. Isso aqui é o resumo aí da Copel, tá bom, pessoal? Então chegamos aqui na CEMIG, né, que é uma empresa de energia elétrica também lá de Minas Gerais, né? Seus tickets na bolsa de valores é o CEMIG 3 e 4, tá ok? Entrando aqui na política de dividendos, a gente percebe uma coisa muito interessante, né? A empresa, ela se compromete ali em pagar 2 parcelas iguais, a primeira até dia 30 de junho e a segunda até dia 30 de dezembro. Então, a gente mais ou menos já sabe aqui quando a empresa costuma pagar os seus dividendos, tá? O que eu não consegui achar muito bem lá na política de dividendos da CEMIG é o payout, né? Quanto a empresa costuma pagar para os seus acionistas, tá? Mas eu peguei aqui uma média, né, dos últimos 5 anos e percebi aqui que a média é 36% de payout, né? Então, a gente já sabe que a empresa paga 2 vezes no ano e quando ela paga, ela costuma pegar 36% do seu lucro líquido ajustado e distribuir para os seus acionistas, tá bom? E a gente pode ver aqui as datas que ela pagou em 2022 e foi justamente nessas datas que ela pagou, né? Uma vez ali ela pagou em junho e a outra vez ela pagou em dezembro, tá bom? E ela costuma anunciar nesses mesmos meses, né? Abril e também dezembro. Esse foi o resumo aí da CEMIG, pessoal. Vamos para a próxima empresa. Chegamos no Banco Santander, pessoal. Os tickets na bolsa de valores SAMB 3, SAMB 4 e também SAMB 11. Pegando aqui os principais trechos da política de dividendos do Santander, a gente já descobre aqui que ele tem por costume, né? Ele se compromete com os investidores a distribuir 50% do seu lucro líquido ajustado anual, tá bom? Outra coisa importante também, que ele costuma pagar dividendos aos seus acionistas de forma trimestral, né? Trimestralmente, né? Isso significa que ele paga igualzinho a Klabin, por exemplo, né? 4 vezes
vezes no ano, né? É o que ele se compromete a fazer. E quando a gente pega aqui os pagamentos em 2022, a gente já vê que ele também costuma entregar mais para os seus acionistas do que ele realmente se compromete dentro da sua política de dividendos. A gente pode ver aqui que ele fez em 2022 pagamento em fevereiro, em março, pagamento em maio, setembro e pagamento em novembro. Ele pagou 5 vezes os seus acionistas, né? Dentro de 2022. É uma prática aí do Santander. E olha aqui do lado, né? A gente pode ver que ele costuma anunciar seus dividendos ali em fevereiro, abril, julho, outubro e dezembro. Bom, e aqui a gente vai falar sobre a última empresa, né? O Bradesco. Tem seu ticket aí na Bolsa de Valores BBDC 3 e 4. Bom, pessoal, de acordo com a política de dividendos do Bradesco, né? Ele paga no mínimo obrigatório 30% do seu lucro líquido ajustado para os seus acionistas, tá bom? E uma coisa muito legal aqui no Bradesco, e que ele diz lá dentro da sua política, né? Que a sistemática de pagamento é mensal de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, já na sua política, o banco fala que paga todos os meses os seus acionistas, né? Isso é muito interessante para uma empresa, tá bom? Então, a gente pode ver aqui que em 2022, o banco pagou todos os meses os seus acionistas. É claro que a maior parte dos meses, o banco faz um pagamento de juros sobre capital próprio, né? E é bem pouquinho, pessoal, coisa de 1 centavo, 2 centavos, tá? Mas em alguns meses do ano, ele faz um pagamento de dividendos, né? Um pagamento mais pesado. E o que é interessante, né? É que em 2023, o Bradesco, ele já soltou um calendário, né? De todos os pagamentos durante o ano. E olha só que interessante, né? Se a gente pegar aqui, a gente vê que o banco já tem um calendário pronto aqui. A gente já sabe quanto ele vai pagar, cerca aí de 1 centavo, né? Na maior parte dos meses. Mais o mês de março, né? 8 de março, mais precisamente aqui, o banco vai fazer um pagamento mais pesado, né? 58 centavos de dividendos. Então já sabemos aí que o Bradesco é uma das poucas empresas aí dentro da Bolsa de Valores que paga dividendos todos os meses dos seus acionistas, tá? Mesmo que seja pouquinho, mas paga todos os meses. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos bons investimentos e fui!